tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de abril de 2016. O verbete é uma sexta-feira, o verbete é de número 3.724. Ele tem 5 páginas, 50 elogias e 8 máximos. O tema, recinofilia tenepsológica, e foi elaborado segundo a especialidade recinologia. Quem redigiu o verbete é a professora Valquíria Krob. Ela é neoverbetógrafa, mas é bem veterana na conscienciologia e na tenepsologia, né, Valquíria? A recinofilia tenepsológica é a afinidade, motivação, interesse e satisfação pelas aquisições neosinápticas recicladoras e da especialização na tenepse energética pessoal, pautada pela vivência da cosmoética e do universalismo, as quais resultam em mudança de mater pensene e renovação da forma holopensênica, da base física da consciência tenepsista, homem ou mulher, visando a qualificação interassistencial. Eu antes quero apresentar a Valquíria. Ela é brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 1992. Ela é docente da Conscienciologia desde 2000, tenepsista desde 1994 e ela é a organizadora do livro Diário da Teneps. Continuando aqui, na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da recinofilia tenepsológica, os reciclopensenes qualificando a teneps, os tenepsopensenes prioritários, a continuidade de padrões pensênicos antigos para não gerar estresse, a falta de continuismo na reciclagem ortopensênica, a mudança holopensênica requerendo vontade férrea, autoesforço e autoenfrentamento, a holopensenidade renovada, a holopensenidade com efeitos interassistenciais através da TENEPS, o mater pensene tenepsológico. Na fatologia, a renovação programada da TENEPS, a alavancagem prazerosa na TENEPS, a reciclagem intraconsciencial sendo elaborada passo a passo, a TENEPS na condição de prioridade evolutiva, o comprometimento assumido no curso intermissivo, a autoavaliação periódica dos ganhos evolutivos, a alegria íntima ao se ver superando travões, o diário da TENEPS sendo balizador do nível interassistencial, as percepções de sincronicidades interassistenciais, as interassistências emergenciais a qualquer momento, a auto-organização sendo fator principal na motivação recinológica, o desenvolvimento da fraternidade universalista. Na parafatologia, nós temos as semipossessões benignas de amparadores, o acoplamento com consciências patológicas, as sinaléticas energoparapsíquicas indicando atendimento emergencial de assistidos, as mensagens telepáticas de caráter interassistencial esclarecedoras, as projeções lúcidas tenepsológicas, as experiências extrafísicas instigadoras de grandes reflexões. Na remissiologia, nós destacamos autodeterminação ressexológica, autopesquisologia, binômio TENEPS autopesquisa, inventário da TENEPS e tenepsismo 24 horas. O tenepsista autoconsciente entende os benefícios das recins constantes. As neossinapses adquiridas qualificam a própria TENEPS, gerando dividendos autoevolutivos a favor da recinofilia. Você, na condição de tenepsista,
está em dia com as recins qualificadoras da TENEPS? Para você é motivo de satisfação íntima a autossuperação dos travões intraconscienciais? Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Cláudio Lima Monteiro, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Recinologia, renovação, reciclofilia, recinometria, autossuperação, neopensene, benignidade, TENEPS, ortopensene, cosmoeticidade, interassistenciofilia, renovação, auto-organizaciologia, neosinapses, ressexes, autopesquisa, antibagulhismo, desassédio, amparo, verbação. Valquíria pergunta, que a gente sempre faz para começar o nosso debate, é o que te levou a escrever esse verbete com esse título, embora a gente tenha visto aqui que você organizou o livro da TENEPS, né, do Diário da TENEPS, vocês 3 aí, né? A Pilar, o Amário e você. Mas hoje é você que está aqui defendendo os nossos verbetes. A Pilar, a Cíntia e o Amário são os seus amparadores intrafísicos hoje. Mas hoje você que vai defender o seu verbete. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né, tertulianos e teletertulianos. O que me levou a escrever esse verbete foi exatamente a dificuldade que eu tinha para escrever. Então, esse foi, na minha reciclagem, foi uma autossuperação, um autoenfrentamento e uma autossuperação. Foi essa a motivação de fazer o verbete para fazer uma autossuperação, né? Bom, e conseguiu bem, viu, a autossuperação, porque o verbete está muito bom. Então, vamos aqui passar para as primeiras perguntas dos teletertulianos, e aí vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas também. A verbetógrafa Maniologia, página 12. Poderia dar dicas para a superação da mania da ansiosidade para atingir as metas autopropostas? Maniologia, página 12. A ansiosidade para atingir as metas autopropostas. Porque eu me tenho como uma pessoa ansiosa. Então, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu quero... Para ontem. Para ontem. Eu quero acabar logo, quero fazer logo. E nem sempre é assim, né? Principalmente dentro da TENEPS, que é num crescendo, que a gente vai reciclando e vai alcançando metas adiante, né? Então, não é assim, para escrever também, né? Não adianta ficar ansiosa, querer fazer tudo num dia. Eu, por mim, pegava e fazia tudo num dia. Tem que amadurecer também algumas vezes, né? Ideias, tem que amadurecer, tem que ir aos poucos. Mas então, essa questão aí eu estou trabalhando com ela e eu acho que eu já estou um pouco melhor. Ótimo, a gente vai gostar, porque a gente vai ter muito o que ler de bom, né, também. A verbetógrafa, Fatologia, página 11. Segunda linha. Poderia comentar quais foram os elementos vitais para a sua organização pessoal para que a TENEPS pudesse se tornar uma condição de prioridade evolutiva? Onde é que está essa pergunta? Na página 11, segunda linha. Na prioridade evolutiva. Sim. Porque eu tenho o antes da TENEPS e o depois da TENEPS. O depois da TENEPS se tornou uma prioridade evolutiva. Então, tudo que eu puder investir, que eu puder fazer, principalmente as reciclagens, porque eu vejo que sem reciclagem não se
alcança outros patamares dentro da TENEPS, a TENEPS não evolui. Então, esse é um investimento que eu tenho feito ao longo desses 21 anos de TENEPS, né? Mas tem muita coisa pela frente ainda, a gente sempre tem o que melhorar. Nós não somos nunca um produto acabado, sempre tem o que melhorar. Então, é investimento, investimento o tempo todo, autopesquisa, autorreflexão, autocrítica sem vitimização, não é se vitimizando quando a gente vê que pisou na bola, fez uma coisa que não era melhor, refletir sobre aquilo, ver a melhor maneira de trabalhar com aquilo, como é que eu posso superar esse trafar. Então, é mais ou menos isso aí, não sei se... Não, está ótimo. Eu queria voltar na pergunta anterior, que a pessoa pede dicas. Você pode dar dicas? Como é que você pode superar aquela mania de ser ansiosa? Porque você superou, você fez o verbete. Mas assim, você colocou técnica, né? Você colocou uma meta, que era escrever. Sim. Mas assim, alguma coisa você fez antes para se acalmar. Que dicas foram essas, se você puder contar? Então, no momento que eu me sinto que eu estou ficando ansiosa, respiro fundo e reflito sobre a ansiosidade daquele momento. Por que que eu estou ansiosa naquele momento? Qual a causa? E, geralmente, não tem causa muito importante, né? E nem necessidade. Então, eu acho que... Eu vejo que a base da reciclagem é a reflexão. Eu penso que não tem outra coisa, é reflexão. Refletir em cima de tudo o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, né? Eu vejo que a reflexão ajuda demais. Tá bom, voltando aqui então, Fatologia, página 11 ainda, na 6ª linha. Poderia explicar como foi sua vivência quanto ao desapego da fé e da religiosidade, priorizando a cientificidade? Esse aí tem uma história longa, né? Porque nós, antes de encontrar a Conscienciologia, ou nós fomos encontrados pela Conscienciologia, nós éramos católicos. Católicos de ir à missa, de batizar os filhos, aquelas coisas todas, né? Mas nós passamos por uma cirurgia de destino. E isso fez com que eu me questionasse muito e fosse atrás de explicação. Então, quando nós encontramos a Conscienciologia, caiu como uma luva. Então, eu cheguei à hipótese de que a gente tem curso intermissivo. O momento que a gente encontrou a Conscienciologia foi como se apagasse aquela questão religiosa. Ficou no passado, não ficou culpa, não ficou sentimento de perda, não ficou nada disso. Foi assim, o fio da navalha. O fio da navalha, né? O fato de você ter sido religioso não impede que você tenha tido curso intermissivo, porque a gente renasce, o soma obscurece toda a nossa lucidez, né? Então, a gente recebe de herança dos pais da gente, dos familiares, essa dedicação aí a algum tipo de religião. Depois, quando a gente toma pé da nossa própria existência, que a gente vai... É uma pena que a gente tenha que ter uma cirurgia de destino, algumas vezes dramática, né? Como eu tive também. Mas, assim, é uma pena, mas é a realidade. Às vezes a gente precisa, né? Precisa. Às vezes a gente precisa, porque se nós fizemos curso intermissivo e chegamos aqui, fomos abafados pela nossa própria forma holopensênica de outras vidas, né? Porque não é à toa que eu gostava da religião. Pois é. Então, é coisa de outra vida. Aí a gente, às vezes, precisa... É lamentável, mas a gente precisa de uma cirurgia de destino para se questionar. Porque a única diferença é o questionamento. A gente não se questiona. A gente vai aceitando, as coisas vão... Aí, um momento que a gente se questiona, eu digo, não, mas para aí. Por que disso?
Então, eu gosto muito atualmente do porquê. Por quê? Agora, eu pensando aqui, até certo ponto, é um mérito também, né? Porque uma cirurgia de destino, um acidente de percurso, alguma coisa assim que te levante a razão novamente, né? Que te chame a razão, não deixa de ser um mérito também. Né? É uma necessidade, veio por vias para tirar você num caminho que não ia te levar a nada, mas exatamente, você mereceu aquela atenção, né? Os amparadores fizeram uma força. É isso aí. Na Fatologia, página 11, sexta linha de baixo para cima. Como você explicaria a conquista do autoesforço pela pacificação íntima de forma gradativa? Poderia revelar qual a inferência mais evidente dessa compreensão a respeito da pacificação íntima? Quer que eu leia de novo? Não, não precisa não. Como eu falei, né, eu sou ansiosa, né, ou era mais ansiosa, então eu venho trabalhando por essa questão da pacificação íntima, para sobrepairar quando as coisas acontecem e tem motivo para ansiosidade. Eu procuro ver as coisas distante, analisar, ver o motivo. E essa superação da ansiosidade é que está me ajudando na pacificação íntima. Não é fácil, não é de um momento para o outro, não é num clique, mas tem que ter muito esforço e muita motivação. Para conseguir, né? Você quer perguntar? Pode perguntar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Valquíria? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 11, na Fatologia, 7ª linha, de cima para baixo, 3 tópicos. O temperamento sendo o maior desafio do reciclante. E, em seguida, a melancolia intrafísica por saber e não fazer. E em seguida, a manutenção automimética, mesmo diante de contrafluxos por comodismo. Tá. O temperamento é o maior desafio. Isso aí o professor Valdo cansava de falar, né? Não é fácil mudar o temperamento. Também é outra coisa que eu estou trabalhando e eu sinto que já está melhor. Eu era muito reativa. Então, uma questão que eu analiso muito o temperamento é no extrafísico. Porque no extrafísico nós somos autênticos. Eu, inclusive, sempre recomendo para os alunos que eles analisem, mesmo que pareça um sonho, que não seja uma projeção lúcida, como é que reagiram diante dos fatos, dos parafatos, né? Porque isso demonstra muito a nossa realidade intraconsciencial, demonstra muito o nosso temperamento. Então, temperamento não é fácil de... Mas eu estou trabalhando também com isso. Acho que já melhorou um pouquinho. Eu não bato mais no Amaro. Não bate mais no Amaro. Que ótimo. Depois a gente pede o depoimento do Amaro para saber se você melhorou mesmo. Depois a melancolia intrafísica por saber e não fazer. Então, essa melancolia intrafísica, eu vejo que é a falta de recuperação de cons. Porque antes da conscienciologia, eu era uma máquina de trabalhar. Das 5 da manhã às 11 da noite, porque nós tivemos 5 filhos, tinha mais a empresa, né? Mas eu tinha sempre uma melancolia no fim do dia. Porque tinha uma coisa que faltava. Então, eu vejo que isso é a falta de recuperação de cons, que só aconteceu quando a gente encontrou a conscienciologia, né? Aí, a melancolia passou.
Então, a gente tem que ver a causa da melancolia. Porque quando nós chegamos na Conscienciologia, nós entramos de cabeça. A gente entrou direto para o voluntariado, entramos direto. 2 anos depois eu já estava fazendo TENEPS, então faltava essa recuperação de cons, né? E isso me causava melancolia, eu não sabia por quê. Eu tinha serviço demais para ter melancolia. Não dava tempo de sofrer, né? Mas sofria mesmo assim. Qual foi o conceito da Conscienciologia que mais chamou a sua atenção? O conceito da Conscienciologia que mais chamou a atenção? O conceito da Conscienciologia? Da Conscienciologia. Quando você conheceu a Conscienciologia, o que te chamou uma coisa que nos chamou muita atenção foi o princípio da descrença, né? Porque a gente vinha da crença. Aí o princípio da descrença nos chamou muita atenção. Que a gente viu que a questão... E a outra coisa, não justificar as dificuldades da vida com um Deus. Assumir a responsabilidade da nossa vida. Isso foi uma coisa que pegou muito para mim. Eu saber que eu era responsável e não transferir a responsabilidade para outros seres, né? Vamos ver aqui que ele perguntou, a manutenção do mimético. Sim, essa manutenção automimética tem muitas pessoas, a gente vê isso mais em sala de aula, né? A pessoa, ela quer fazer TENEPS, mas ela não quer mudar nada. Ela quer fazer TENEPS dentro daquele mesmo padrão que ela tinha antes. Aí ela fica dormindo na TENEPS, ela fica estagnada na TENEPS. TENEPS não vai para frente. E a pessoa pergunta, por que a minha TENEPS está estagnada? Por que eu durmo todos os dias na TENEPS? Porque a pessoa, às vezes, muitas vezes, não quer mexer com aqueles trafares que ela tem, que ela está vendo, não quer mexer com os travões. Por exemplo, eu estou mexendo aqui com um baita travão meu, fazer um verbete, entende? Então, a pessoa não quer fazer isso, e ela fica fazendo automimese, ela fica repetindo tudo que ela já fazia antes, mas ela quer fazer assistência em alto nível. Não está. Compatível, né? Tá bom, obrigado, Alqueira. Posso continuar aqui? Então, continuando aqui. Na Megapensenologia, página 10, terceira linha, poderia expandir o Megapensene? Tenepsismo, motivação reciclatória? Logo na primeira folha. Aqui, ó. Tenepsismo, motivação reciclatória. Sim, porque a TENEPS motiva a gente para fazer reciclagem, porque se a gente não faz reciclagem, a TENEPS fica estagnada. Então, ela é um motivador reciclatório. Se eu quero que a minha TENEPS evolua, eu tenho que reciclar. Então, ela é um motivador. Na Tecnologia, página 11 agora. Arruma aqui para mim, Ana. Como explicar, na prática, a técnica da Recin sem autocorrupções? Segunda linha, e a seguir, a técnica da autocrítica permanente sem vitimização. Tá. Então, a técnica da Recin sem autocorrupção é aquela coisa assim, a pessoa está sempre justificando os erros. Então, justificação é autocorrupção, a pessoa repete os erros e está sempre se justificando. Eu cheguei atrasada hoje porque o carro furou o pneu, eu cheguei atrasada hoje porque eu chamei o táxi demorou, e por aí outras questões, né? Que a pessoa está sempre justificando. Então, no meu ponto de vista, a justificação é a autocorrupção. Esse é o meu ponto de vista, né? Qual é a outra? E a outra é a seguinte. A técnica da autocrítica. Sim, porque
a pessoa tem que fazer a autocrítica, tem que ver os pontos que ela está errando, que ela está faltando, mas não pode se vitimizar, né? Ai, errei de novo. Ai, fiz outra vez isso. Eu não queria fazer, mas fiz. Eu sou uma incompetente. Eu sou uma incompetente. Estou sempre errando. Então, isso é vitimização. A pessoa tem que se olhar no espelho de frente e se enfrentar. Não adianta. Não adianta quebrar o espelho. Tem que olhar de frente e se enfrentar, ver onde é que precisa. É muita autopesquisa, porque muitas vezes a gente não se dá conta de algumas coisas que a gente está precisando mudar. A gente não se dá conta, a gente está com aquilo tão introjetado na gente, de tantas vidas, que a gente não se dá conta. É bom quando a gente tem alguém perto para fazer essa troca, né? Isso é muito bom. O duplismo é muito bom por esse lado, porque ajuda muito. A gente vai chamando a atenção um do outro e ajuda muito, né? Mas sem vitimização. Na Paradoxologia, página 12, final da primeira linha. Poderia explicar o paradoxo da banalização das recins simultânea, a motivação tenepsística? É um paradoxo mesmo. Banaliza as recins, mas está toda motivada para fazer recins. Pois é, isso a gente também vê, né, nas aulas, principalmente. A pessoa quer fazer TENEPS, mas ela banaliza as recins, ela não quer fazer o autoenfrentamento da recins. Então, como é que vai fazer uma TENEPS, qualificar uma TENEPS, como é que a TENEPS vai andar, vai evoluir, né? Como é que a pessoa vai chegar ao ofiexismo se ela não quer fazer recim? Não adianta, então não dá para banalizar as recins. Tem que, eu sempre repito, autoenfrentamento. Autoenfrentamento. A professora Valquíria, na Pensenologia, página 10, sexta linha, poderia explicar a continuidade de padrões pensênicos antigos para não gerar estresse? Continuidade dos padrões. Continuidade aqui. Sim, isso aí eu também já ouvi. Eu não quero mudar. Mudar para quê? Eu estou bem assim como eu estou. Não vou mudar. A pessoa, porque a reciclagem, a mudança, ela gera estresse. Sem dúvida. Porque tu fica naquela questão assim, eu quero mudar, mas erra de novo. Eu quero mudar, erra outra vez. Por causa daqueles padrões que a gente já traz de muitas vidas. Então, não é fácil mudar, né? Eu tenho um exemplo até que eu até fiz no artigo que eu escrevi na revista Consciência, para ambulatório, uma consciex que era uma consim conhecida. Quando eu conversei sobre conscienciologia com essa consim, ela era consim ainda, né? Ela me disse isso, eu não tenho que mudar, não quero mudar nada, estou bem assim como eu estou. Depois eu encontrei no extrafísico já de outro jeito. Ela entendeu tudo que você falou aqui? Entendeu, depois no extrafísico. Interessante, então vale a pena, né, conversar mesmo. Vale a pena, eu já percebi isso muitas vezes na minha vida, que valeu a pena eu conversar sobre conscienciologia com pessoas que não tinham nada a ver e que depois da dessoma no extrafísico elas vieram me agradecer. Já aconteceu isso. Uma dessas pessoas foi a nossa contadora, a contadora da firma, né? Ela, inclusive, ela era muito envolvida com uma religião. Mas eu conversava alguma coisa de conscienciologia com ela. Ela ia no meu escritório e aí ela me perguntava algumas coisas. Depois, no extrafísico,
ela me agradeceu. Bom, Porque aí ela teve a lucidez, ela era uma pessoa muito assistencial, muito mesmo assistencial, só que ela estava ligada a uma religião, né? Aí no extrafísico ela entendeu. E quando eu encontrei ela, ela me agradeceu. fez uma mega reciclagem, né? Oi? Quer comentar alguma coisa, Amado? Pega o Ele está me microfone. falando de exemplos aqui. Fala no microfone, Amado. Fala tu. O exemplo da Silce. Fala tu aí. Eu não lembro qual é. A questão é o seguinte, ó, a mãe dela gostava muito de ler. E anotava tudo ela tinha um diário, todos os dias ela anotava as coisas aí que aconteciam com ela. Mas ela era contrária à conscienciologia, ela tinha dificuldade aí, não estava interessada. Totalmente antagônica. Ela antagônica, bem antagônica. E o que então, agora que tu lembrou, conta o resto aí, põe a tua energia no negócio aí. Eu usava de um oportunismo cosmoético com ela. Ela gostava muito de ler, ela estava sempre lendo. Então, eu deixava os livros da projeciologia, da conscienciologia, na poltrona, onde ela sentava lá em casa. Deixava do lado ali. E aí ela lia. Ela lia. E eu tenho certeza que isso foi útil para o despertamento dela no extrafísico. Tenho certeza que isso foi útil. Então, o oportunismo cosmético é outra questão que vale a pena. Na pensinologia, página 10, última linha, poderia aprofundar a mudança holopensênica requerendo vontade férrea, alto esforço e alto enfrentamento? Já está explicativo, né? Sem vontade férrea, sem alto esforço e alto enfrentamento, não se consegue fazer mudanças, reciclagem, então é muito importante isso. A pessoa ter a coragem, né, de se auto-enfrentar. Precisa coragem de se auto-enfrentar. Mas quando a gente tem metas, isso não é difícil. Entende? Como eu, desde que cheguei na conscienciologia, eu tinha uma meta de evoluir, de mudar de patamar, eu não quero sair dessa vida igual como eu cheguei. Eu quero sair um pouquinho melhor. Eu vim aqui, nós viemos aqui para Foz do Iguaçu para ficar mais perto da Interlúdio. Muito boa, muito esperta você. Mas tem influência, né? Porque energia não tem distância, sim. Mas quanto mais próximo do fulcro energético, melhor. Do holopensene, né? Eu estou brincando com a Interlude, mas o holopensene colabora, né? Então, a nossa motivação para vir para Foz era a questão de ficar mais dentro do holopensene, da conscienciologia. Na pensinologia, página 11, então virou a folha, né? Segunda linha, o que caracteriza o mater pensene tenepsológico? O que caracteriza o mater pensene tenepsológico? O mater pensene tenepsológico é quando a gente está conectada com a interassistência o tempo todo. Tá? Então, pela minha vivência pessoal, eu considero que eu faço a TENEPS 24 horas. Então, o meu mater pensene está sempre focado na interassistência. Eu estou sempre observando sincronicidades que levam à interassistência. Eu estou sempre conectada com o amparo de função, que me chama a atenção por momentos de interassistência. Então, eu estou sempre plugada, como eu digo. Tá? Então, esse aí é o mater pensene tenepsológico. Tem a ver com a TENEPS. Toda a interassistência, para mim, tem a ver com a TENEPS. É a extensão da TENEPS, né? Então, tá ligado, está conectado o tempo todo. Isso é mater pensene tenepsológico. Pode perguntar. Oi.
O Valquíria, eu li no manual da TENEPS, lá fala na questão do escuro. Só fala no escuro, né? Não fala se é o escuro total, ou se pode ter alguma, tipo assim, uma luzinha, sei lá, porque eu tenho um problema sério com escuro. E daí eu acabo não relaxando quando eu estou num lugar muito escuro. Então, o que você poderia me falar aí? Olha, eu penso que quanto mais escuro, melhor. Quando eu estou no bem escuro, eu enxergo melhor o extrafísico. E eu gosto de enxergar o extrafísico. Tudo que eu puder enxergar do extrafísico, eu quero enxergar. Então, para mim, quanto mais escuro, melhor. Agora, não convém deixar uma luz ligada no ambiente da TENEPS. Se deixar uma luz, uma luminosidade fora, às vezes entra um pouquinho por baixo da porta, fica uma penumbra, né? Aí já resolve, né? Já resolve. Você pode deixar assim, no quarto que você estiver? Não, é que eu estava deixando, né? Só que daí me falaram que tinha que ser no escuro total, na escuridão. Eu acho que isso não tem que ter assim também, não. Olha, uma coisa é certa, tá? Tu não vai fazer nada bem feito se tu estiveres te sentindo mal. Se tu estiveres te sentindo mal numa escuridão total, tu não vai fazer uma TENEPS boa, tu não vai te tranquilizar, tu não vai relaxar, não vai dar passividade ao amparador. Então, procura ver se tu deixa uma luz ligada na peça adjacente, que às vezes entra uma fraca luminosidade por baixo da porta e já dá um ambiente assim, de penumbra, que não fica escuridão total. Tu tens medo de ficar no escuro? É um trauma que eu tenho assim, de infância. Agora que eu estou começando a trabalhar na psicóloga e tal, né? Tu fazes TENEPS? Faz 3 anos. Mas assim, eu deixo uma luz assim meio ligada, uma luz bem fraca, né? Mas como já me falaram isso, eu fiquei preocupada. Assim, eu acho melhor você estudar isso melhor. Porque lá no manual, também que o escuro no manual total, só fala você escuro. pode até ter problema de acidente também, né? A questão do medo na TENEPS, ela é um pouco ruim, né? Porque tu tem medo das consciências? Não, é assim, ó, eu não tenho medo na TENEPS só. Eu não me sinto bem num lugar fechado e escuro, entende? Sim. Então, é um trauma que eu tenho da vida passada, dessa vida mesmo, que eu já diagnostiquei isso, né? Só que daí piora, né? Tá trabalhando com isso? Sim. Tem que trabalhar com esse trauma, né? Estou trabalhando. Se tu investires nisso, os amparadores vão te ajudar, viu? Mas faz assim, procura deixar o menos claro possível, tá? Menos claro possível. Que não fique numa escuridão que tu vai te sentir desconfortável, não vai ser bom. Tá? Mas procura deixar o menos claro possível. Obrigada, Valquíria. Na definologia, página 10, na definologia, né? Terceira e quartas linhas, poderia fazer um cotejo entre mudança de mater pensene e renovação da forma holopensênica? Qual a diferença fundamental entre ambas? Sim. A forma holopensênica é aquilo que a gente já vem trazendo no holopensene da gente há muitas vidas, né? Vai construindo camadas e camadas de holopensene de cada vida. Isso tem a ver com o mater pensene. Nós todos temos um mater pensene. A gente tem que avaliar qual o mater pensene. Esse mater pensene vai construindo a forma holopensênica. E essa forma holopensênica se estende à nossa base física. Por exemplo, assim, nós tínhamos na nossa... Antes da conscienciologia, a forma holopensênica da nossa base física era totalmente fisicalista, era só intrafísico. Nascimento à morte, trabalhar, criar filhos,
enfim, um lazerzinho de vez em quando para recuperar as forças, recuperar as energias. Então, tinha uma forma holopensênica muito fisicalista. Atualmente, depois da conscienciologia, a nossa forma holopensênica passou a ser multidimensional. Então, a partir do nosso Mater Pensene, como a gente está com o Mater Pensene mais voltado para a interassistência, e a interassistência é multidimensional, a forma holopensênica da base física também vai mudando. A gente podia falar que o Mater Pensene é o pensene predominante que você pensene, tem. sim. E a forma são as energias gravitantes que ficam no entorno a partir desse seu Mater Pensene. Sim. O holopensene, ele é o conjunto dos pensamentos, dos sentimentos e da energia, né? Que é uma coisa interior sua, da intraconsciencialidade. Sim. E isso vai gerando... Que vai gerando um holopensene em volta de nós. Nós temos também uma forma holopensênica. E essa forma holopensênica vai se expandindo para a base física. Se nós queremos também evoluir na TENEPS, a forma holopensênica da base física tem que mudar. Por isso eu relacionei aqui no índice remissivo o antibagulismo energético. Porque se nós queremos qualificar a TENEPS, a gente tem que mudar a forma holopensênica da base física. Para mudar a forma holopensênica da base física, tem que fazer uma pesquisa muito minuciosa dentro da casa toda, o que é que tem que possa ser considerado bagulho energético. Eu sugiro que leia o livro da Kátia Aracaki, Antibagulismo Energético, ou o verbete, né? Que a pessoa vai ficar mais esclarecida a respeito disso. Mas, às vezes, tem coisas dentro da casa da gente que a gente nem imagina que seja um bagulho energético. Às vezes a gente mesmo é o bagulho. Nós é que não podemos ser bagulho energético, senão não vai ter jeito. Só a cremação. Então a gente tem que fazer reciclofilia, né? Como você está falando aqui. Com a reciclagem, a gente deixa de ser o bagulho energético. Não, se a gente começar a ser bagulho energético, só o crematório, não tem jeito. Ficou claro? Valquíria aqui. Ficou certo. Em parafatologia, na 4ª linha, tá? As mensagens telepáticas de caráter interassistencial esclarecedoras. Poderia falar um pouquinho para nós como é que ocorre isso em relação à TENEPS? Sim. Na TENEPS é muito comum de ocorrer isso. Às vezes vem frases completas, às vezes vem uma palavra para a gente refletir em cima dela, mas na TENEPS é comum de acontecer essa questão, né? E eu tenho um relato que eu tive uma experiência, assim como exemplo, né? Porque nem sempre o assistido se deixa ser assistido, nem sempre, tá? No relato que eu fiz do parambulatório, estou mostrando lá uma situação, que o assistido não se deixou ser assistido. Mas, nesse caso, eu escutei a mensagem telepática. Estou sendo bem assistido. E o amparador respondeu, quando entende, o benefício acontece. Então, isso para mim foi um ensinamento, porque eu pensava naquela época que aconteceu isso, já faz anos, eu pensava que toda consciência que era trazida era assistida. Os amparadores conseguiam assistir, mas nem sempre. Então, isso me serviu de esclarecimento para mim entender que a TENEPS nem sempre ela atinge os objetivos dela. A gente tem aqui uma pergunta de um teletertuliano sobre essa mesma questão, mas aí ele faz um complemento. Eu vou ler toda a questão de novo para você. Professora Valquíria, parafatologia, página 11, 4ª linha. Poderia relatar as mensagens telepáticas de caráter interassistencial esclarecedoras?
Aí ele pergunta mais uma coisa. O insight recebido em cima do lance seria um parafato paracerebral telepático? Sim, é de paracérebro por paracérebro, do paracérebro do amparador para o paracérebro do tenepsista, né? É a mensagem telepática de paracérebro para paracérebro. Isso, o insight seria isso, né? Sim. Agora tem que ver se o insight é de amparador, né? Pois é. Nem sempre. Ou então se o próprio insight pode ser também uma recuperação que ele tenha Sim, de alguma coisa dele mesmo. Pode ser uma rememoração dele mesmo. Não precisa necessariamente de ser de paracérebro para uma paracérebro. questão que está no paracérebro dele e que ele recupera a nível de cérebro físico. Pode ser isso também. Mas, de qualquer maneira, seria um parafato, né? Só que seria dele para ele mesmo. Sim. Posso falar? Valquíria, na paradoxologia, na segunda linha, na página 12. Página 12? Isso. Isso. Segunda linha. O paradoxo de as assimilações das energias patológicas dos assistidos resultarem em bem-estar primener pós-TENEPS. Poderia explicar, por favor? Sim, porque no momento da TENEPS, a assimilação que nós fazemos com o assistido, muitas vezes nos causa dor, desconforto, mal-estar, mas isso é aquele momento até que a consciência seja assistida, seja esclarecida, ela fica um tempo na nossa psicosfera, e aí o amparador consegue fazer o esclarecimento, e a orientação e o encaminhamento. Quando a consciência é retirada, depois que ela é assistida, o bem-estar é muito grande. Então, é o resultado de uma assistência eficiente, né? Que foi executada uma assistência ali eficiente e o amparador proporciona aquele bem-estar, aquela mini primener, né? Às vezes se estende, às vezes aquele bem-estar se estende pelo resto do dia, se torna até uma mini euforia, né? Depende da situação. Quanto mais doente for a consciência, quanto mais nós sentimos o sofrimento da consciência, o posterior, depois da assistência, é melhor. Quanto mais doente a consciência, tendo sido assistida, o amparador conseguindo fazer o encaminhamento, o resultado para nós é muito benéfico, muito bem-estar. Página 11. Na realidade, eu queria fazer duas perguntas, pode ser? Pode. Na primeira, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima. A recinofilia, fundamentando a preparação para auto-ofiex. Como você vê isso aí, Valquíria? Sim, porque se nós temos o gosto, a satisfação de fazer reciclagens, recins principalmente, porque não adianta mudar de casa e continuar com os trafares íntimos, né? É recim principalmente. Claro que a ressex também tem que ser feita, mas se nós fazemos recins profunda, isso nos leva a uma motivação, uma satisfação de ter feito a recim. Então, é a recinofilia, é a satisfação de ter feito a recim. Tá. Logo abaixo, na parafatologia, na última linha, as experiências extrafísicas instigadoras de grandes reflexões. Você poderia aí comentar uma dessas experiências aí que instigou você a uma dessas reflexões? Essa pergunta também é pergunta de uma teletertuliana. Sim.
eu até já tinha falado nisso, que as experiências extrafísicas, elas nos mostram muito do que nós somos, né? Então, quando a gente tem um comportamento ruim no extrafísico, quando tem uma reação negativa, por exemplo, a consciex vem e te agride. Em vez de tu exteriorizar energias para a consciex, tu revida a agressão. Isso é horrível. Quando a gente volta para o corpo, dá uma melim terrível. Isso é horrível. Aí você pensa, não estou desperta ainda. Aí é embate extrafísico. Em contraponto, quando a gente encontra uma consciex que quer nos agredir no extrafísico e a gente exterioriza energias para ela, é uma modificação fantástica, no mesmo instante. A consciex se modifica. Entende? Então, é essa questão da nossa reação, como eu já falei, né? Felizmente, nos últimos anos, eu não estou reagindo, não estou batendo mais em consciex. Mas... Valquíria. Então, a teletertuliana pede um exemplo, esse exemplo já está bom, né? Você quer contar outro exemplo? Não, é esse exemplo aí de reagir mal com a consciex agressora, né? Que a consciex, muitas consciex assediadoras tentam nos agredir no extrafísico, né? Então, a nossa reação é o que vale. É tudo um aprendizado. Querem nos agredir. Como é? Por que será que elas querem? Por que você acha que elas querem nos agredir? Porque elas querem agredir? Porque o padrão de energia é diferente e porque está mudando. Uma vez eu encontrei uma consciex no extrafísico que veio assim, me pegou pelo nariz, fez assim, ó, tá mudando. Deu um beliscão extrafísico? Um beliscão extrafísico? Isso reforça o mito aqui. Era da minha turma, né? Olha só, na mitologia, página 12. O mito de Arrecim sempre gerar crises de sofrimento. Isso vai reforçar esse mito, né? Como que você vê, como que a pessoa pode superar esse mito, né? Rever esse mito, superar. Transformar a crise de sofrimento em crise de crescimento. E aí, para conquistar a recinofilia, como que a pessoa pode trabalhar esse processo para conquistar a recinofilia? Sair dessa... Eu posso dar um exemplo dessa processo emocional, né? Crise de sofrimento. Eu cheguei na Conscienciologia, nós chegamos, né? Chegamos juntos, e eu fazia de tudo. Eu passei por todos os departamentos lá em Porto Alegre, no IPC, né? Fazia de tudo, mas eu não queria ser docente de jeito nenhum. Eu não tinha a coragem de falar em público. Era um travão horrível que eu tinha. Então, vocês vejam bem, eu cheguei na Conscienciologia com 52 anos, 51, 50? Não, mais de 50, acho que 50. Não importa. 50 tá bom. Eu levei 10 anos para ir para a docência, porque eu não tinha coragem. Eu digo, não, eu faço de tudo aqui no IPC. Começando lavando banheiro, carregando cadeira, arrumando sala, atendendo na recepção, tudo. E depois fui passando por departamentos, né? Mas a docência, não. Eu não queria. Quando eu fiz 60 anos, eu digo, mas eu não posso deixar isso para outra vida. É um horror deixar para outra vida, não posso. Eu tenho que fazer esse autoenfrentamento. Foi uma crise de sofrimento no princípio, mas depois virou uma crise de crescimento. Vivenciando os benefícios das reciclagens, né? Claro. Passo a passo. Claro. E as consciex que antes, né, ficavam em cima, elas foram sendo assistidas, né, pelos exemplos, não é isso?
outra ocasião, eu disse para uma consex que estava dentro da minha casa, eu estava fora do corpo, né? Eu disse para ela, eu estou mudando. Se tu queres mudar, tu pode ficar aqui. Se tu não quer mudar, sai daqui. Então, essa pergunta do teletertuliano também fala sobre travões, mas eu vou ler para você se você quer complementar com alguma coisa. O que pode falar sobre a alegria íntima ao se ver superando travões? Pois é. Então, essa questão, quando eu superei o travão da docência, né? Eu me senti muito bem, me senti feliz por ter superado. Agora eu estou aqui superando o travão da berbetografia também. Então, eu sei que eu vou ficar muito feliz. Muitos outros verbetes virão, né, Valquíria? É. Então vamos continuar aqui com os teletertulianos, é da sua terra, lá de Porto Alegre. Professora Valquíria, Sinergismologia, página 11, primeira linha. Poderia aprofundar a recinofilia resultante do sinergismo, vontade, determinação, autopesquisística, autoenfrentamento? Então, são um conjunto de fatores, né? Primeiro, a vontade. Tem que ter vontade. Tem que ter determinação autopesquisística, porque se a gente não se determina a fazer autopesquisa, eu não vou encontrar os meus travões. Tem que ter a determinação. E o autoenfrentamento, isso aí é um fato. É bem nessa ordem aí, vontade. Primeiro a vontade. A vontade, às vezes, é meio débil. Aí tem que fortalecer essa vontade. A determinação autopesquisística fortalece a vontade. E o autoenfrentamento vem depois, né? Como eu comentei agora, que eu fiz o autoenfrentamento. O Amário chegou a escrever um artigo, como é? Experiência de quase fuga, na revista da Resexis. Eu acho que nem tem mais essa revista, né? Pega o microfone, Amário. Foi num evento de 2002, lá em Brasília. Lá eu escrevi um artigo também, tinha um problema mais ou menos semelhante, um congresso, né? Congresso. Então, o artigo se chamava Experiência de Quase Fuga, EQF, né? E muito interessante porque eu também tinha essa dificuldade muito grande de... Eu sempre postergava, né? E eu tinha um mecanismo de defesa muito bom. Eu pensava assim, bom, eu não vou fazer... eu não vou dar aula porque eu combinei que eu ia dar uma aula perfeita. E se eu não consigo dar uma aula perfeita, eu não vou dar aula enquanto eu não conseguir dar essa aula perfeita. Era assim que Era você impossível, né? Eu correr atrás disso é impossível, né? Então, o que aconteceu? Quando foi um belo dia lá, eu disse, não, eu vou fazer também, eu vou dar aula. E fizemos lá as provas, tudo direitinho, e eu no outro dia ia dar aula. Eu fui dormir naquela noite e eu não conseguia dormir. Eu sou um camarada bom de sono, eu deito e durmo mesmo. Vou lá fazer minhas experiências, minhas assistências e tal, mas eu me acomodo bem na cama. E eu não virava de um lado para o outro. O que aconteceu? Lá pelas tantas, o amparador chegou e disse para mim assim, olha, agora você vai dormir, porque amanhã você tem que dar aula. E eu virei para o canto e fui dormir. E aí, no outro dia, foi aula, ela estava super nervoso para dar aula, ninguém viu que eu estava nervoso, só eu que sabia que estava nervoso, ninguém viu, tá todo mundo. Então, bobagem, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Né? Eu cheguei ao ponto de virar para o quadro, para escrever no quadro, pensar, o que eu estou fazendo aqui? Vou sair correndo. Então, é o autoenfrentamento, não adianta. No intervalo da aula, né, entre um período e outro, que a gente tinha que dar aquela aula para os outros professores, para os professores orientadores, eu fui no corredor pegar água e pensei comigo, agora eu posso ir embora. Né? Vou fugir aqui. É por isso que é o quase fuga, né? Vou embora, mas não fui, felizmente.
página 11, na parafatologia, de novo, na terceira linha, as sinaléticas energoparapsíquicas, indicando atendimento emergencial dos assistidos. Poderia aí dar exemplo como que funcionam essas sinaléticas aí, por favor? Sim, então, a sinalética é que mostra para a gente as assistências emergenciais, né? Então, quando eu percebo a sinalética de uma assistência emergencial, em qualquer lugar que eu esteja, eu me disponibilizo. Então, eu digo assim, eu fico com cara de paisagem, olhando uma vitrine, olhando uma prateleira de supermercado, ou, então, como aconteceu recentemente, até na beira da praia, né? Eu senti a sinalética e me disponibilizei e a assistência ocorreu. Para quem? Eu não sei para quem. Estava rodeada de argentinos. Então, é aquela questão de que perceber a sinalética para assistência emergencial. Tem que ter como é que eu vou... tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa conexão com o amparo, né? O amparo de função. Quando a gente está sempre disponível, o amparo vê as situações e a gente dá a sinalética e a gente se disponibiliza. Tem ocorrido muitas questões assim, às vezes até de sincronicidade, da gente desviar do caminho numa viagem, por acaso, e ter acontecido um acidente de um soterramento num local que a gente se desviou, entende? Então, nada é por acaso. Quer dizer, o momento que eu chego e digo para o Amaro, vamos entrar aqui, estamos numa estrada, estamos numa BR, vamos entrar aqui, eu quero ver o que tem lá. Chega lá, tem gente soterrada que houve um desbarrancamento. Eu fui lá só para fazer assistência. Isso é conexão com o amparo, né? Então, essa é a sinalética. A sinalética, ela vem de várias formas, né? Às vezes ela vem num insight, às vezes ela vem numa sincronicidade. Eu observo muito assim, ó. Às vezes eu estou num local público, na rua, supermercado, shopping, seja lá onde for, e eu vejo uma pessoa que ela me lembra uma pessoa que faz mais de 20, 30 anos que eu não vejo. Eu não sei nem se aquela pessoa ainda é consim. Eu imediatamente levo para a TENEPS. Digo, se essa pessoa me lembrou aquela, é porque alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Então, a gente tem que estar muito atento, sabe? Quando a gente é tenepsista e está muito envolvido com a assistência, tem que estar muito atento nas sincronicidades, nas questões que vão acontecendo à volta da gente. Eu queria chamar a atenção aí que quando a Valquíria fala estou disponível, ou estamos disponível, alguém está disponível, não é que a pessoa não esteja fazendo nada, esteja desocupado, seja um desocupado, não é isso. A pessoa está trabalhando, está fazendo o seu trabalho, mas ela está disponível para as antenas ligadas, tá né? Então ela é capaz de avaliar se ela pode, naquele exato momento, ela vira para mim e diz assim, vou me ocupar, vou para a poltrona, não me chama, qualquer coisa assim, entende? Então já ela vai fazer o serviço dela, né? O trabalho dela, a tarefa dela. Às vezes a gente faz assistência errada também. Conta pra gente, o que é fazer assistência errada? Essa semana eu fiz... Exemplo de assistência errada, ótimo. Essa semana eu fiz uma assistência errada. Como assim? Nós estávamos caminhando no condomínio e encontramos um sapo enorme. Estava no meio da rua. Eu digo, o carro vai passar por cima do sapo. Peguei o sapo e levei o sapo lá para o outro lado do condomínio, para um terreno baldio. Hã? Pode ser que seja. Peraí, ninguém está ouvindo. Você tem um sapo? Aí, o que aconteceu? Eu quis assistir o sapo, né? Porque ele estava no meio da rua,
De noite, eu achei que o carro ia passar por cima dele. Levei ele para longe, botei num terreno baldio, onde ele podia se expandir. Quando nós demos mais uma volta no condomínio, o sapo tinha voltado. O sapo queria era ir para o bueiro. E eu mandei o sapo para o outro lado. Tadinho, deu trabalho a ele. Entende? Então, vê como a gente, a falta de discernimento da gente querer assistir o bicho no que eu achava que era bom para ele. Isso aqui é exemplo de guia cego. É isso aí mesmo. Aí o que acontece? Ela pegou o sapo no mesmo lugar onde ela já tinha pegado há minutos antes, levou o sapo para o ladinho do bueiro e deixou o sapo ali. O sapo disse tchau, tchau. Foi e pulou para o bueiro. Depois aí. Foi só ali foi um exemplo. Sabe qual foi o acerto? O acerto foi do sapo para a Valquíria. Ele explicou para a Valquíria que tem que pensar mais sobre o contexto. Então, teve interassistência ali. Isso Olhar é uma mais coisa... a volta, né? Teve uma interassistência ali. Isso é uma coisa que nós temos que refletir muito. Se aquilo que a gente está vendo no outro, que a gente pensa que ele precisa, se é realmente o que ele precisa. Às vezes a gente está vendo uma pessoa passar dificuldade, aí a gente fica assim... mas aquela pessoa, né? E vou botar na minha TENEPS, está passando muita dificuldade na vida. A pessoa não precisa daquilo para aprender alguma coisa, assim como eu precisei de quebrar a cara muitas vezes para aprender. Às vezes a pessoa precisa. Então, nessas situações, por isso que eu sempre, a coisa que eu mais quero para mim, lucidez e discernimento. Eu também, Valquíria. É o que eu mais quero. Me empresta um pouco, Valquíria. A lucidez para enxergar as coisas, né, Rosa? Em cima do lance, enxergar. E o discernimento para saber o que fazer com aquilo que a gente está enxergando. Para não botar o sapo no lugar errado. Mas, olha, a assistência, de qualquer modo, já teve uma interassistência exemplar, então nada foi errado. Então, não, só para completar aqui, então, por isso que ela colocou ali na tecnologia a técnica de aprender com os erros e melhorar com os acertos. Errou e depois acertou, sim, né? É a questão da gente errar, refletir em cima do erro e procurar não fazer mais não cometer mais aquele erro. Aí a gente aprende com os acertos, né? Aí tá o exemplo do sapo, né? O exemplo do sapo. Porque o ideal mesmo é a gente aprender com os acertos. Mas enquanto a gente não aprende com os acertos, pelo menos que a gente aprenda com os erros. Né? Já que a gente reflete em cima dos erros, já minimiza. Valquíria, parabéns. Vocês aí um exemplo, né, de casal. E olha, que muitos possam chegar aí na tua idade e poder estar aqui na frente como você, assim. Ali na patologia, na página 11, na 8ª linha, de cima para baixo. Não sei se você falou, o temperamento sendo o maior desafio do reciclante. Tu poderia, já falaste? Mas isso eu já falei, mas posso falar de novo. O temperamento é muito difícil de ser mudado, né? Então, é o maior desafio do reciclante, mudar o temperamento. Por isso que eu até comentei a questão da reação no extrafísico, que no extrafísico a gente tem bem um espelho da gente, porque a gente é autêntico no extrafísico, né? Então, a reação, como é que a gente reage diante dos parafatos? Ou aqui mesmo do intrafísico, como é que a gente reage? Como é que eu reajo num mau atendimento, num balcão, de um laboratório, ou num mau atendimento até de um médico, às vezes, né? Tem mau atendimento. Como é que eu reajo? Entende? Então, a gente tem que analisar bem essa questão do temperamento pela reação. Eu vejo, para mim, eu vejo muito isso. Eu queria aproveitar, posso pegar mais um? Da tecnologia, nessa mesma página, também não sei se você falou. A técnica da Recim sem autocorrupções, que também acho que está nessa linha aí, né? Essa também
Como seria, assim, sem autocorrupções? Dá para te dar um exemplo, assim? Essa também já foi falada. É a questão, tô bem dentro do... a questão da pessoa cometer erros e justificar o tempo todo. Eu já convivi muito com pessoas assim, até na docência, quando a gente fazia parceria, às vezes me criava problema, né? Porque a pessoa era repetitiva em chegar atrasado. Sempre chegava atrasada. E a pessoa sempre chegando atrasada, ela trazia um bando de assediadores junto com ela. E aí já complicava a questão da aula. Entende? E a pessoa sempre tinha uma justificativa. Sempre ela tinha uma justificativa. Então, isso é autocorrupção. A pessoa errar e justificar o erro, sempre tendo alguma coisa para justificar o erro, é autocorrupção. Para mim, não. Na trinomiologia, página 12, primeira linha, o trinômio afinidade recinológica, neopensenidade, desenvolvimento tenepsológico. Pode falar sobre a inflexibilidade dentro deste trinômio? Já achou o trinômio? Sim. Ela quer que você reflita sobre a inflexibilidade dentro desse trinômio. O que a inflexibilidade acarreta dentro desse trinômio? Olha, eu penso que não vai funcionar, né? O desenvolvimento tenepsológico não vai funcionar se a pessoa for inflexível. A inflexibilidade é uma coisa semelhante à autocorrupção, né? Se a pessoa não se dá conta, se ela é inflexível, não vai alcançar novos patamares. É o jeito que eu vejo, né? Nem vai ter afinidade com recinologia, com neopensenidade. Não vai ter nem afinidade com neopensenidade. Valquíria, na página 11, na sexta linha de baixo para cima, na fatologia. A visão de futuro com metas interassistenciais mais evoluídas. Como que é essa visão do futuro? Visão de futuro com metas interassistenciais mais evoluídas. Por exemplo, né? A minha meta assistencial é a OFIEX e a dispersidade. Não sei se eu vou conseguir nessa vida, né? Já estou com 74, quase 75. Não sei se eu vou conseguir, mas a minha meta é essa. OFIEX e dispersidade. Ainda dá, né, Amara? Tudo bem? Quer fazer mais? Ok. Vamos lá. Esse verbetógrafo aqui, ele é de Curitiba, mas ele está em Quebec, Canadá, e não deixou de fazer a pergunta de hoje. Interessante isso, né? É um bom exemplo para todos nós aqui, ó. A verbetógrafa, professora Valquíria, estrangeirismologia, página 10. O que fazer para nos manter sempre antenados com o timing da recinofilia, de modos a não perder as oportunidades que passam? É a atenção, a autoatenção, o tempo todo. E eu falo mais, é o refinamento da atenção. Atenção ao mais sutil, porque atenção só ao grosso, né? Não resolve muito. Atenção ao mais sutil, atenção à sinalética, atenção às sincronicidades. Então, é a atenção, a sutilização da atenção, eu acho que ela dá o time da reciclagem. Ela mostra o time da reciclagem. Mostrando a necessidade. Ela vai mostrar o momento em que a pessoa precisa mexer com alguma coisa, né? Se a pessoa não está antenada, não está atenta, ela não vai ver o time vai passar. Ela perde o trem. Perde o trem. Na pensinologia, página 10, sexta linha, como fazer renovações, recins, né?
mantendo a continuidade de padrões pensênicos antigos para não gerar estresse. Você já perguntou, ele já teve essa pergunta. Como mudar mantendo o que é velho intraconsciencialmente? Eu fiz essa pergunta porque ele complementa. Então, é possível você mudar mantendo o que é velho intraconsciencialmente? Mudar o quê? Fazer as reciclagens. Ele faz assim, ó, vou ler de novo, é a pensenologia. Como fazer renovações, mantendo a continuidade de padrões pensênicos antigos, para não gerar estresse. Então, você mantém um padrão antigo para não gerar estresse. E, por outro lado, você quer renovar. Ele está perguntando se isso é possível. Não. É possível você manter uma coisa velha e mudar? Na minha hipótese, não é possível. Na minha vivência, não é possível. Imagina se eu tivesse com o pé lá na religião ainda e querendo fazer TENEPS. Não dava, não conjumina as duas coisas. Por outro lado, também, se você trocar tudo que você pensa de uma vez só, também acho que vai ter um probleminha. Não, mas não eu é, acho que tem que ser não é trocar tudo o que pensa. É jogar no lixo aquilo que não presta. Jogar no lixo aquilo que não presta. Então, o que eu estou falando é assim, ó, ao invés de você jogar tudo de repente no lixo, não tem uma gradação. Então, por exemplo, você pega o mega trafar, muda ele. Aí, aquele mega trafar mudado, vai aparecer uma coisa que você nem sabia que tinha. Sim. Aí vai aparecer aquele trafar que aí, como você já jogou os mega fora, ele agora vai ficar no papel do mega. Eu sempre digo que a autopesquisa é um poço sem fundo. Sem fundo, é isso. Tu vê o que está na superfície. Aí tu trabalha com aquilo que está na superfície. Aí mais embaixo tem outra questão, que vem, que é consequência daquela, ou que aquela é consequência da anterior. Isso. Tu tens uma questão assim, vamos pegar aqui o meu trafar de ansiedade, tá? Eu tenho ansiedade. O que tem por trás da ansiedade? Tem medo, tem insegurança, tem vaidade, o que tem? Né? Aí eu vou pesquisar a minha insegurança. O que tem por trás da insegurança? O que me levou a ser insegura? E aí, por aí vai. Então, eu sempre digo, a autopesquisa é um poço sem fundo. Cada vez a gente tem que ir pesquisando mais, porque aquilo que está na superfície é só a consequência. O resto está lá no fundo do poço, o que vem antes. Então, assim, ó, inclusive traumas, né, de outras vidas. Isso, né? Que a gente nem conhece, né? Que a gente nem conhece. Ainda, quer dizer, está submerso, assim, né? Porque o esquecimento é uma salvaguarda para a gente. Se a gente lembrasse de tudo, a gente pirava. Então, a gente esquece mesmo para poder ir aguentando. O cérebro já faz isso. E vai tirando de balde de água do poço. Isso. Então, esse perigo, essa angústia de a gente manter padrões pensênicos antigos, a gente vai sempre manter alguma coisa antiga, porque mesmo que seja de uma maneira inconsciente. Isso. Mas não é isso que você está falando. Você está falando para tirar os padrões antigos já evidentes, né? Evidentes. Aqueles que já estão na borda do poço, como você está falando. Que estão na superfície. Aí mexe com aquele travão pior. Aí tem que pesquisar o que gerou aquele travão pior. Aí tem uma outra questão. Aí pesquisa, estuda, tenta reciclar aquele outro padrão. E aí vai ver, tem outro padrão por trás daquele. Então, tem uma série de fatores assim. Porque eu fico, assim, tem um verbete do professor Valdo que ele fala sobre zona de conforto, né? O título do verbete. E é um verbete neutro. Então, ele diz, e as pessoas acham que zona de conforto não pode, você tem que sair da zona de conforto. E ele fala justamente o contrário, não é para se acomodar na zona de conforto. Sim. É para você, mas você, por exemplo, para fazer uma produção de texto, uma produção de um verbete, ou uma produção de assistência, você tem que estar numa determinada zona de conforto. Ou seja, você tem que estar minimamente bem para poder fazer alguma coisa.
Daí o verbete dele eu acho brilhante, eu acho que todo mundo devia ler, para perder essa paiura, sabe, com zona de conforto, porque a gente acho que ficou assim muito estigmatizada essa coisa, porque a gente só vê o lado negativo. É. Tem o lado positivo, Mas né? É a mesma coisa, essa coisa da pensenidade antiga da gente. Também tem um lado, porque você só raciocina em cima do teu banco de dados, que são os seus apriorismos, né? Filosoficamente falando. O que está errado é a apriorismose, é você não querer mudar de jeito nenhum essa base de conhecimento. Mas, assim, a pensenidade, a base de conhecimento tem que existir, senão você não faz nada. sim, Eu acho claro. que tem que relativizar, né? É só para a gente entender um pouco mais isso, né? Uma coisa que a gente tem que deixar e fortalecer são os trafores, né? Todos nós temos trafores, Então, todos os nós trafores temos são pensamentos antigos. traços positivos, né? Então, nós temos que melhorar os nossos trafores e procurar reciclar os trafores. Agora, essa zona de conforto aí, eu me refiro, quando a pessoa sabe que ela tem coisas para mudar, para melhor, coisas para reciclar, e ela não quer reciclar porque reciclar causa estresse. Então, ela quer ficar do jeito que ela está, porque ela está bem do jeito que ela está. É só para a gente assentar assim, um pouco nossa discussão aqui, né? Porque é o velho obsoleto, né? O velho tópico aí tem que mudar. A gente vai mudando na medida que a gente for alcançando ele. Mas tem aqueles conteúdos que vão ficando dentro da gente e que é bom que fique, né? Sim, sim. Né? Uma conquista, por exemplo, da serenidade, uma conquista da desperticidade, tem que ficar, espero que fique velho dentro de mim algum dia. É persistente. Não envelhecido, mas velho no sentido de antigo, de experiência, né? De sabedoria, né? Claro. Pode perguntar. Estrangeirismologia não sei se já perguntaram, o Open Meet sendo fator desencadeante da recinofilia. Então, é a questão da mente aberta, né? Se tu não tiveres mente aberta, tu não vai fazer reciclagens. A pessoa tem que ter a mente aberta, ela querer ver o novo, querer fazer autoenfrentamento, ser neofílica. Se a pessoa é neófoba, ela não vai nunca ter a mente aberta, ela vai ficar naquela zona de conforto negativa, né? Então, é a questão de que eu acho que é necessário essa questão de gostar do novo, ter a mente aberta para coisas novas, para investir, um investimento. Um abertismo maior, né? Posso perguntar? Pode. Valquíria, então, eu tenho uma pergunta para você aqui na página 12, na verdade são duas, em politicologia. Mas antes eu queria te perguntar assim, nós como tenepsista, nesse momento que estamos passando, porque a gente sabe, né, essa crise política muito grande, qual seria assim a melhor atitude nossa como tenepsista em função da cosmocracia? Qual é assim a forma melhor de ajudar? Tu poderia dar umas dicas assim para nós? Olha, Terezinha, eu penso assim, ó, isenção, tá? Eu penso que a gente tem que ver, tem que analisar, a gente tem que ter a heterocrítica, mas a gente não pode fazer uma heterocrítica carregada de energia negativa. Até o contrário, quem sabe se a gente consegue assistir essa gente que está aí para eles mudarem os pensene deles, né? É uma possibilidade, não? As urbanizações estão sendo feitas aí, né? Quem sabe se o político reurbaniza a sua cabeça, né? Então, eu acho assim, ó, que a gente tem que ter a heterocrítica, não dá para a gente ser omisso, né? Mas não colocar uma energia ruim, ficar com raiva, pensando, que esse político se dane, qualquer coisa assim, né?
pensar, quem sabe se ele pode ser assistido. O Amaro, os políticos são fregueses da TENEPS dele. Eu queria colocar o seguinte aí. Nós tivemos agora em Fortaleza, aí faz uns 10, 12, 15 dias atrás, e exatamente na ocasião em que nós estivemos lá, que foi o final de semana, foi o final de semana que o Lula foi para lá também, né, fazer lá sua campanha. Então, o negócio estava bonito lá, estava no sentido assim, eu sou amigo do Lula. Mexeu com ele, mexeu comigo. O Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Então, estavam lá mexendo. Nós estávamos dando o nosso curso no sindicato, onde o Lula está acostumado a ir lá, né? Vai ser bem recebido e tal de coisa. E nós demos entrevista em 3 lugares, 2 vezes no mesmo lugar, num programa que é muito importante lá de Fortaleza, muito importante, o programa do Cid Carvalho. E ele colocou lá a gente numa posição, até colocou a Valquíria numa, não vou dizer numa saia justa, porque ela não estava de saia, ela estava de calça, né? Calça comprida, né? Mas ela falou lá a questão de Deus e tal e coisa, colocou ela, como é que ela... E ela respondeu lá que, olha, eu não tive uma entrevista com Deus ainda e tal, eu tenho conversado com outras consex aí, mas Deus não. Então, tudo bem. Agora, a questão lá do político é assim, eu penso que a gente tem que... Eles estão perdidos numa noite escura, entende? Eles estão todos perdidões, totalmente perdidões, tanto os da oposição quanto os da situação. Então, TENEPS é o seguinte, a gente recebe e acolhe todo mundo. Não tem o preto, não tem o branco, não tem o velho, não tem o novo, a criança, o adulto, tudo vem, seja bem-vindo, vamos auxiliar, vamos receber, vamos assistir. Então, por que não assistir eles também? Entende? Pensar num lado bom que eles possam ter e exteriorizar a energia, disponibilizar a energia para os amparadores, para ver o que eles podem fazer. O Brasil é grande demais e eles são muito pequenos diante do Brasil, mas eles precisam ser ajudados para o Brasil ficar melhor, senão não vai dar. Entende? Então, poucos então, podem destruir muito. É por aí que a gente pensa, com relação ao tenepsismo. Isso. Mais uma pergunta aqui, tudo bem? É aqui a frase, né, Amaro? O que aconteça é melhor para todos, né? Professora Valquíria, Síndromologia, página 12, poderia comentar o esforço pela autossuperação da síndrome da hiperatividade? Bom, tá. É outro é outro probleminha, meu. Eu sou hiperativa, não consigo ficar quieta, né? Então, é uma questão assim, o Amaro me reclama muito, porque eu estou no computador, levanto, vou fazer uma coisa. Volto para o computador, levanto, vou fazer outra coisa. E assim eu passo, né? Pulando de um lado para outro. E ele diz para mim, fica sentada aí, fazendo o que tu tem que fazer. Mas é interessante que você tem uma sinalética e uma atenção, uma para-atenção muito aguçada. Então, o que poderia a hiperatividade te atrapalhar, não atrapalha, né? Eu acho que não me atrapalha, eu acho que nunca me atrapalhou, sabe? Porque em épocas passadas, já antes da Conscienciologia, pessoas que trabalhavam comigo diziam assim, eu não sei como é que a senhora consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Porque eu fazia horrores de coisa ao mesmo tempo. Claro que agora eu não estou com esse pique, né? Mas naquele tempo, com 40 anos, uma coisa que eu lamento é não ter encontrado a Conscienciologia antes, sabe? Porque eu tinha uma energia, olha... Valquíria, você fez algum tipo de esforço para superar isso? Sim. Eu tento me vigiar, né? Eu tento ver quando eu estou pulando demais. Aí você se contém, é isso? É. O que você faz para superar? Aí eu procuro me conter um pouco, né? Procuro me conter um pouco. Mas não é fácil, porque eu acho que isso aí já é uma coisa neurológica. É aquela coisa assim de estar... Tem que fazer um monte de coisa. Eu estou aqui fazendo uma coisa, de repente pensam, eu salto e vou fazer aquilo. Aí eu estou fazendo aquilo, eu penso em outra coisa. Mas depois você volta para acabar? Volto. Então isso está ótimo.
Volto. Não, eu sempre dou a acabativa. Uma coisa muito interessante, muito boa, do lado da Valquíria, é o fato de que ela sempre volta para o computador, entende? Ela não volta, ela não vai para o computador e volta para outra coisa, não. O foco dela é no computador, é na assistência. Ela faz outras coisas e volta. Mais volta. Isso, é isso que é importante, né? Então, para a pessoa que está perguntando, pode ser a técnica da autossuperação, porque, de repente, não vai superar a hiperatividade, mas vai empregar essa hiperatividade que ela tem de forma mais produtiva, que é sempre voltando para o foco. Sim, né? Voltando para o foco. Professora, para aquilo que é prioritário, isso. Né? Voltando para aquilo. Eu sou assim, eu não paro, mas durante as assistências eu paro. Eu consigo ficar parada. Então você tem um foco e é uma técnica de autossuperar o problema, entre aspas, que pode ser. É muito bom fazer mobilidade física vígil. Isso é muito bom. Professora Valquíria, em Factologia, página 11, quarta linha de baixo para cima, gostaria que explicitasse a recinofilia fundamentando a preparação para a autofiex. Sim, porque eu vejo se a pessoa não tem o gosto, a satisfação por fazer reciclagem, que a recinofilia é o gosto, a motivação por fazer reciclagem, né? Se a pessoa não tem esse gosto, a caminhada dela para o OFIEX talvez vai ser mais longa ou não vai ser nem nessa vida, né? Eu tenho satisfação porque cada vez que eu vejo que eu superei um travão, aquilo me faz muito bem. Então, eu tenho motivação para superar travões, eu tenho satisfação. Posso ir? Na Parafatologia, página 11, segunda e terceiras linhas, poderia citar alguma casuística pessoal relacionada às semipossessões benignas de amparadores e o acoplamento com consciência patológica? Sim, na TENEPS o que ocorre sempre é a semipossessão benigna com o amparador, né? Então, muitas vezes a gente percebe, de um lado acoplado ao amparador, do outro lado acoplado ao consciência doente. É a semipossessão benigna do amparador e a semipossessão patológica da consciência que está acoplada. Isso é muito comum na TENEPS, isso é o comum, né, na TENEPS. Na Parafatologia, página 11, penúltima linha, poderia discorrer sobre as vivências extrafísicas impondo autoquestionamento e reflexões? Você já falou muito sobre isso, mas se quiser fazer uma síntese. A experiência extrafísica instigadora de grandes reflexões. Pois é, isso eu já comento. As vivências extrafísicas impondo autoquestionamento e reflexões, é isso, né? As vivências extrafísicas. Sim, é aquela coisa que eu já comentei, né? Que as vivências extrafísicas, nas vivências extrafísicas, nós nos deparamos com a nossa realidade, com a nossa real realidade, né? E aí gera reflexões, porque dependendo do como a gente se comporta. Na Legislogia, página 12, poderia elucidar a lei de causa e efeito, tendo consequências positivas através da renovação pensênica? Sim, a lei de causa e efeito, né? Tem uma causa que gera um efeito. E tendo consequências positivas através da renovação pensênica. Sim, se teve uma questão que eu vivenciei, ela teve um efeito que me gerou reflexões, que me gerou renovações pensênicas. Isso é a mesma coisa que aquela questão do extrafísico, né? Das reflexões que a gente tem de vivências extrafísicas ou de vivências intrafísicas também. Ele também pergunta sobre, na mitologia, o primeiro mito, que eu acho que foi o que a Keiko perguntou, né? E o segundo, que é o mito de não ter nada para mudar intraconsciencialmente.
Essa eu já comentei também com a questão da Consciex, né? Que quando era Consim, dizia que não tinha nada para mudar, né? E depois de Consciex, ela se deparou com a realidade extrafísica e aí ela viu que tinha coisas para mudar. É um mito, né? Até quando você chegar a CL, você nem sabe se vai ter coisas para mudar. O serenão a gente sabe que ainda vai virar CL. Agora, depois de CL, a gente nem estuda muito, é meteorológico para a gente ficar discutindo se ainda vai ter, né? Que reciclagens elas terão que fazer. Que reciclagens serão, né? Valquíria, voltando à questão da politicologia, na página 12, eu tenho duas, gostaria de ver se pudesse ampliar um pouquinho. Na segunda linha, a cosmoeticocracia, apontando o nível tenepsístico. Poderia ampliar, por favor? Sim, a cosmoética do tenepsista, ela indica o nível do tenepsismo. De acordo com o teu, tu pode balizar o teu nível do teu tenepsismo de acordo com a tua cosmoética. Como que a gente pode ver isso no extrafísico? No extrafísico? Conosco mesmo, qual é? Como que seria a gente poder ter assim uma base? Aquela mesma questão de quando tu está no extrafísico, ver como é que tu te comporta, como é que tu reage. Isso é como dá para ver, né? Aí tu pode ver a tua cosmoética. Mas eu acho muito bom a gente analisar a cosmoética aqui no intrafísico, nas mínimas coisas. Porque às vezes a gente fica pensando na cosmoética como uma coisa muito grande, ou muito distante, né? E nas mínimas coisas, a gente pisa na bola na cosmoética. Então, eu penso assim, vamos analisar a cosmoética nas mínimas coisas. Por exemplo, quando eu pego um neto meu lá, querendo matar um bichinho, um inseto, alguma coisa, que eu digo para eles, não faz isso. Esse bichinho aí tem a mamãe, tem o papai. A mamãe e o papai vão chorar porque tu matou o bichinho. Entende? Eu já estou ensinando o mínimo dos mínimos de cosmoética para a criança refletir. Aí a criança para e pensa. Entende? Então, a gente não se detém muito nas mínimas coisas. A cosmoética parece que claro que a cosmoética é muito ampla, né? É cósmica, universal, mas a gente tem que começar a trabalhar a cosmoética pelas mínimas coisas. Como é que eu arrumo o lixo para o lixeiro depois ter que manusear? Como é que eu faço isso? Eu separo o lixo. Quando eu boto uma coisa quebrada no lixo, um caco de vidro, eu organizo aquilo direitinho, embrulho, empacoto, ponho um aviso, uma etiqueta. Eu penso para mim que isso é o mínimo de cosmoética. E por aí vai, né? E a última seria ali, na mesma politicologia, a autodesassediocracia profilática do tenepsista. Para se ampliar também. É o autodesassédio do tenepsista. O tenepsista sempre assediado. Não está com nada, né? Então, é o poder do autodesassédio do tenepsista. Ele tem que ter essa ferramenta, né? Através das autorreciclagens, então, seria. Né? Tem que ter essa ferramenta. Em primeiro lugar, a pessoa tem que se dar conta de que está autoassediada. Tem que se dar conta de que está autoassediada. E depois trabalhar com essa questão. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma pequena colocação aí com relação a essa autodesassediocracia profilática e também a questão que eu falei aí dos políticos lá de Fortaleza, né? Na penúltima dinâmica parapsíquica da TENEPS ali, veio uma situação, isso foi anterior a irmos a Fortaleza, veio uma situação em que estavam no extrafísico, e eu fui levado até lá, uma quantidade muito grande de políticos já dessomados, que frequentemente vêm na minha TENEPS.
E esses camaradas, eles estavam lá alvorotadíssimos, preocupadíssimos com a questão intrafísica que ocorria aqui, e que envolvia os partidos daqui e os parapartidos de lá, que são os mesmos, só para. Então, estava aquela confluência de discussão lá, e aquela coisa séria lá, e eu me coloquei totalmente isento, evoquei os amparadores, para que eles pudessem trazer algum tipo de compreensão para aqueles parapolíticos que estavam lá, dessomados já, e para esses políticos aqui. Então, era um preâmbulo, vamos dizer, daquilo que ocorreu depois lá em Fortaleza. E depois eu me procurei autodesassediar, porque eu voltei para o corpo, né? E terminou a 1 hora da questão do colchonete lá na dinâmica. E aí a gente veio, então, para conversar. E aí, então, eu procurei me autodesassediar, quer dizer, autodesassediocracia. Né? Eu tirei fora aquela jogada da política lá e tal, para ficar limpo com a questão. É uma coisa muito séria isso, né? A gente lembrar de se desassediar, autodesassediar. Agora, por exemplo, antes, quando eu cheguei aqui com a Valquíria, eu estava um pouquinho meio assediado, a companheira sabe aí da situação. Então, é um momento, então, aquele momento, às vezes, o temperamento da gente leva a gente a ter uma dificuldade de desassédio, de autodesassédio. Mas isso passa, a gente percebe, a gente calma, e a gente trabalha, se desassedia, trabalha com assistencialidade, e a coisa fica limpa. Né? Então, é por aí. Valquíria, eu queria te perguntar, na 11ª linha da fatologia, na verdade não é perguntar, eu queria que você falasse mais, que você foi a organizadora do Diário da TENEPS, né, uma das organizadoras, e aqui você tem um item que diz assim, ó, o Diário da TENEPS sendo balizador do nível interassistencial. Fala mais para a gente a importância do Diário da TENEPS. Sim. E aí aproveita e fala como balizador do seu nível de interassistencialidade. Então, o Diário da TENEPS, nós organizamos ele em 3 períodos. Tem a folha, que é antes do horário da TENEPS, que é muito bom a gente refletir como é que foi o dia da gente, como é que foi antes do horário da TENEPS. As ocorrências que teve, as sinaléticas, os parapsiquismos. Então, tem ali uma série de sugestões no diário para antes. E tem espaço em branco para a pessoa complementar com as suas vivências, porque ali nós estamos dando sugestões de vivências. Depois a pessoa pode complementar com as suas vivências pessoais. Depois tem a página que é os acontecimentos durante a TENEPS. A pessoa vai fazer uma análise dos acontecimentos durante a TENEPS, tem um espaço também para complementar. Depois, o pós-TENEPS. Como é que ficou? Quais foram as repercussões pós-TENEPS? Ela também vai, e tem mais uma página toda em branco para ela, se quiser detalhar mais questões, ela detalhar. O que acontece? A pessoa fazendo isso diariamente, ao cabo de alguns meses, ela pode fazer uma revisão e ver se a TENEPS dela está indo num crescendo, se está estagnada, se não acontece nada de novo na TENEPS dela. Então, serve como um parâmetro de autopesquisa. Né? Pessoa não vai fazer isso em uma semana é pouco. Pessoa faz isso em alguns meses. O de cada diário, ele dá para 3 meses. Nós não fizemos ele maior, porque seria muito grosso. Né? Muito grosso, né? Seria ruim. Então, ele dá para 3 meses. O ideal é a pessoa fazer um levantamento a cada 6 meses. Fazer uma tenepsograma, né? Tenepsografia. Eu falo para eles, na sua frase enfática, tem assim, os dividendos autoevolutivos a favor da ressinologia. Você pode comentar? Frase enfática. Sim, a mudança
As neossinapses, quer dizer, sinapses novas, né? Que a gente faz, porque enquanto a gente não renova a sinapse, a recim não acontece. A recim fica superficial. Só à medida que a gente renova a sinapse, que aquilo fica sedimentado mesmo, na holomemória da gente, no paracérebro, é que vai funcionar. Enquanto não faz novas sinapses, não funciona. A gente faz uma coisa, melhora num dia, no outro dia já está fazendo errado de novo, e assim vai. Então, tem que fixando. Só quando se adquire novas sinapses é que fixa. Então, elas vão gerando dividendos autoevolutivos, porque se tu faz novas sinapses de coisas melhores, de trafores, de traços positivos, vai resultando em dividendos, né? E o melhor dividendo que a gente tem, que eu considero, é a companhia permanente do amparador extrafísico. Concordo com você. Valquíria, parabéns pelo seu verbete, parabéns pela defesa brilhante do seu verbete. O nosso tempo já se esgotou, a gente agradece a presença de todos aqui, esperamos mais verbetes seus, né? E a gente acha que, espera, né, a contaminação benigna aí com a Amaro, para ele trazer o verbete dele também. Então, a gente agradece a vocês, né, tertulianos, e os teletertulianos também, pela participação, foram muitas perguntas. Tá. A gente aguarda vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque são vocês, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam o nosso debate aqui, né? Então, a gente aguarda vocês e a gente passa, então, para os nossos comerciais. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Para amanhã teremos o verbete Era Vitoriana, especialidade Historiografologia, e a verbetógrafa, a professora Milena Mascarenhas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.